O tema central do capítulo 8, que nós acabamos de ler, a mensagem central do apóstolo Paulo é sobre a salvação. Paulo ele vem desde o capítulo 5 falando sobre alguns pontos, sobre algo que está por vir futuramente. Então o capítulo 5, se nós lemos ali o capítulo 5, 6 e 7, você vai ver Paulo tratando sobre os processos dessa salvação. O capítulo 5, por exemplo, para a gente poder entender o que Paulo está falando no capítulo 8, Paulo vai falar da justificação. Lembra com os irmãos o que é justificação? Justificação é quando aquilo que Cristo fez por nós e mediante a fé em Cristo Jesus, eu e você, diante de Deus, fomos justificados. Fomos aceitos por Deus. E esse é o assunto, tema principal do capítulo 5 do apóstolo Paulo. Que ele vai falar que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. No verso 1 do capítulo 5 ele diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto principal do capítulo 5 de Romanos. Já o capítulo 6, Paulo ele vai falar da santificação. Agora Paulo ele vai construir a ideia do capítulo 6 sobre a santificação. Ou seja, a santificação, irmãos, ela é resultado da justificação. Presta atenção. Quem foi justificado, quem foi aceito por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, agora ele está caminhando para a santificação. Amém, irmãos? Quem foi justificado aqui? Quem crê em Jesus Cristo? Você foi justificado, aceito por Deus. Só que a gente ainda lidar com o pecado diário. A gente lidar ainda com a natureza caída, a semente caída em nós. E o que o Espírito Santo agora faz? Qual que é a obra dele? É nos santificar. Então a nossa caminhada até que Jesus volte, até que a gente partimos dessa vida para um lugar melhor, assim nós cremos, é um processo de santificação. O Espírito de Deus está nos santificando. Então todo aquele que vive uma vida de santificação é alguém que foi justificado. Então se você é alguém que quando erra, quando peca, quando falha, quando entristece o Espírito Santo, aquilo incomoda você, entenda, você é alguém que foi justificado. Você é alguém ao qual foi aceito por Deus mediante a fé. Agora aquele que anda de qualquer jeito, que não tem pesar, que não sente tristeza quando peca, que não sente o peso no coração, pequei contra Deus, é como o salmista, né? Senhor, eu pequei contra ti, né? O próprio filho, lembra aquele filho que voltou para a casa do pai, ele se arrependeu ali, diante daquela jornada que ele estava vivendo, ele voltou arrependido. Então todo aquele que é justificado, irmão, está passando pelo processo de santificação. E quando a gente falha, quando a gente erra, a gente tem esse peso no nosso coração. E o que isso significa? Que eu e você somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Amém, irmão? Aquele que não tem pesar, aquele que não sente tristeza, aquele que não tem esse peso por ter entristecido o Espírito Santo, ele não foi justificado. Mas todo aquele que foi justificado está sendo santificado. E esse é o tema central do capítulo 6. E Paulo vai dizer no verso 8: considere-se mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus. E aí, irmão, já no capítulo 7, o que ele vai tratar no capítulo 7? Que agora, eu e você, que cremos em Cristo Jesus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, fomos libertos da condenação. A condenação da lei, lembra o que a lei produzia? A lei não podia salvar. A lei foi dada para revelar o quanto nós somos pecadores. A lei não podia salvar os judeus. A lei não pode salvar ninguém. A lei só revela o quanto nós somos pecadores. Eu tenho falado muito disso aqui. E o apóstolo Paulo aborda isso, dizendo: olha, vocês foram libertos da condenação da lei. E aí ele inicia agora o capítulo 8, falando sobre a certeza dessa salvação. Essa certeza que agora é possível mediante a obra do Espírito Santo, a fé no Filho de Deus. Por isso que ele começa o capítulo 8, verso 1, dizendo assim: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Por que não há? Porque ele foi justificado. Por que não há? Porque ele está sendo santificado. Por que não há? Porque ele não está mais condenado pela lei, por causa da fé em Cristo Jesus. Então o capítulo 8, verso 1, Paulo diz: você que foi justificado, está sendo santificado, foi liberto da condenação da lei, não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém por isso, irmão? Que coisa maravilhosa! Isso é maravilhoso. Mas o que eu quero tratar aqui com vocês é que, mesmo diante dessa maravilha do Evangelho que foi nos apresentado pela obra do Espírito Santo, isso não nos imune das adversidades da vida. Nós somos salvos, amém, irmão? Quem tem certeza da sua salvação? Irmão, você tem que ter certeza, porque a certeza da sua salvação é baseada na fé ao qual você recebeu no Filho de Deus. Então você precisa, pastor, eu não sei se eu sou salvo, irmão. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Você tem que ter essa convicção no seu coração. Pastor, mas ainda eu falho, ainda eu erro, irmão. Se você foi justificado, fique tranquilo, Ele está santificando você. Ele está trabalhando no seu viver, no seu andar, e Ele vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. Mas o salvo passa por problema. O salvo não está imune das adversidades. E antes, irmão, de Paulo falar sobre essa glória futura que nós acabamos de ler aqui, acabamos de abordar o texto, ele vai ali no capítulo 8 ainda, no verso 16, vai lá comigo, verso 17, capítulo 8, verso 17. Irmão, vocês estão me ouvindo bem ou a voz está ruim? A voz está boa, Kleber? Eu acho que está muito aguda, poderia deixar um pouco mais grave. Antes de Paulo falar dessa glória futura, ele vai ali no verso 17, ele diz assim: irmãos, se somos filhos, ele está dizendo, se somos filhos, então somos herdeiros. E ele continua, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele está falando de algo que está por vir, irmão. Aí, vírgula, mostra o texto para nós: se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Se nós temos a convicção que nós somos filhos, e se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, e se nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, porque nós reinaremos com Cristo, nós participaremos com Ele na sua glória. Se nós participamos de toda essa bênção, vírgula, só vamos participar se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Então, irmão, o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Olha, essa condição, a promessa da glória futura, as coisas que estão por vir, essa herança, essa promessa, reinar com Jesus, estabelecer com Jesus esse reino eterno, só é possível se de fato participarmos do seu sofrimento. Aí ele continua, vírgula, para que também, está muito alto de baixo, para que também participemos da sua glória. Irmão, só há glória se participamos do sofrimento. Só há participação nesse reino que está por vir, essa glória futura, a qual vai vir sobre a terra. Só há participação se participarmos dos seus sofrimentos. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: todos nós sofreremos. Todos nós estamos sujeitos a passar por sofrimento. Pensei que eu ouvi um amém. Ninguém quer sofrer, irmão. Mas o nosso sofrimento, presta atenção, não é um sofrimento sem propósito, não é um sofrimento sem fim, não é um sofrimento por sofrer. Pastor, a última coisa que eu queria ouvir nessa noite é sobre sofrimento. Mas, irmão, nós não vivemos para esse tempo, para esse mundo, para essa era. Nós vivemos com Cristo para uma era futura, para uma glória futura, para um tempo futuro, para algo que ainda está por vir. A nossa vida, a nossa jornada, ela não se baseia nessa terra, nem nas coisas dessa terra. Nós vivemos com a esperança em algo futuro.
Por isso, quando eu olho para o futuro, olho para aquilo que Jesus diz, o reino dele vai estabelecer, o que Deus fala na sua palavra, irmão, todo sofrimento, tudo aquilo que nós vivemos e vamos viver, vai valer a pena, é suportável, porque Ele nos promete estar conosco. Ora, ninguém quer sofrer, irmão, mas para que possamos participar da sua glória, precisamos participar do seu sofrimento. O salvo precisa entender, irmãos, que ele, apesar de ser salvo, ele vive no mundo caído. Irmão, nós vivemos no mundo caído. Adão e Eva pecou no Éden. Adão e Eva pecou no lugar perfeito. E esse pecado, Deus diz para Adão: Adão, por causa disso, maldita será a terra. Então você vê que o pecado, ele afetou não só a humanidade, não só a gente como humanidade, mas afetou todo o cosmo, afetou toda a natureza, afetou tudo. Tudo foi afetado por causa do pecado. Deus disse: maldita será a terra, por causa do pecado de vocês. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que a terra era uma terra que foi afetada pelo pecado, e não só a terra, mas a humanidade. Então, a orientação de Paulo, a maneira que Paulo viveu o seu chamado apostolado, era um chamado de encorajamento, era um chamado de sofrimento, mas era um chamado ao qual tinha um propósito de uma glória futura, de algo que estava por vir, que era muito melhor. Paulo era alguém que sabia no seu próprio corpo o que era sofrer por uma glória futura. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar no verso 22, que toda a natureza criada geme como uma mulher com dores de parto. Ou seja, irmão, ele diz aqui no texto, que a natureza, ela tem uma grande expectativa por algo que está por vir. Quando nós lemos aqui o texto, verso 19, ele diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando: olha, toda a natureza está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque eu não sei se você sabe, na era futura, na glória futura, no reino de Cristo sobre a terra, os filhos de Deus estarão com Ele. Os filhos de Deus de fato serão revelados, e o reino de Jesus vai ser estabelecido. E quando o reino de Jesus for estabelecido na terra, tudo vai ser restaurado, tudo voltará a ser o que era no Éden. Então a natureza espera esse grande dia com grande expectativa. A manifestação dos filhos de Deus não é manifestação dos filhos de Deus agora, nesse momento, nessa terra caída, não, é numa glória futura, porque a natureza, irmão, ela só vai ser restaurada na sua origem, quando o reino de Jesus foi estabelecido nessa terra. Quando esse reino maligno, esse reino diabólico for destruído, for totalmente colocado debaixo dos seus pés, um reino novo virá, um reino glorioso virá, o reino do Messias estabelecerá sobre essa terra, o reino de Deus virá, a justiça de Deus manifestará, a alegria, a paz, a verdadeira paz será estabelecida nessa terra, e tudo será restaurado. Amém? Olha que coisa maravilhosa, igreja. A natureza está com grande expectativa. A pergunta que eu faço essa noite é: quem está com expectativa desse dia chegar, desse grande dia se manifestar, desse grande dia acontecer? Eu estou, irmão. Mas até esse dia chegar, você não vai dizer ao seu irmão, mas você precisa entender que haverá dor e sofrimento. Por quê? Porque o pecado afetou não só a humanidade, mas toda a criação. O mundo que a gente vive é um mundo caído, afetado pelo pecado. Mas nós temos uma promessa, amém, igreja? Qual que é a promessa que Deus nos deu, igreja? Apocalipse 21, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descendo do céu. Irmão, você já parou? Já falei muito disso aqui, né?
A nova Jerusalém descendo do céu, estabelecendo sobre a terra. Irmão, a terra não vai ser destruída, a terra vai continuar existindo, só que o reino que estará sobre essa terra será o reino de Jesus, o reino de Deus sobre essa terra. E ele continua falando, Jerusalém, eu vi a nova Jerusalém descendo dos céus, e Deus estará no meio deles. E aí o que ele fará no meio desse povo? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá mais choro e nem dor, porque aquele que está sentado no trono vai dizer: eis que estou fazendo nova todas as coisas. Então é esse reino futuro que Paulo está apontando para os irmãos em Roma, e é isso que tem que direcionar a nossa vida, a nossa jornada cristã. A nossa vida, a nossa caminhada é debaixo desse entendimento que a gente precisa viver, irmão. É sobre isso que Paulo quer tratar com seus irmãos aqui. E ele fala sobre isso não só aos romanos, mas ele fala isso aos filipenses no capítulo 3, verso 20. Ele diz: irmãos, a nossa cidadania está no céu, aonde esperamos ansiosamente quem e o que? Um Salvador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então a fala de Paulo, o apostolado de Paulo, era alguém que não vivia para este mundo, era alguém que não pensava nas coisas deste mundo, era alguém que estava aqui, mas sempre olhando, vivendo para algo futuro. E ele não diz isso só aos colossenses, ele diz também isso aos colossenses, ele diz aos coríntios. Todas as cartas de Paulo aborda o assunto para aqueles que estão vivendo uma vida de sofrimento, de dor por causa do Evangelho, uma vida no mundo caído, dizendo: irmãos, nós não vivemos pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. O que direciona a nossa vida, o que conduz a nossa vida é algo futuro, é algo que está por vir. Porque essa foi a vida do apóstolo Paulo, igreja. A vida do apóstolo Paulo não foi fácil. E nós vemos isso em sua segunda carta, lá no capítulo 11, verso 24, 28. Eu não tenho aqui tempo para entrar, mas o que lá ele fala sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, a sua vida de apostolado. Ele fala de açoites. Paulo vai falar sobre essa sua caminhada de risco de mortes, apredejamento, náufragos, risco de assalto, traídos pelos seus falsos irmãos, noites sem dormir, fome, sede, frio. E como ele mesmo relata no verso 28, das crises interiores que ele vivia por causa da igreja. E diante de tudo isso que o apóstolo Paulo viveu, ele vai dizer na sua carta: eu nunca desisti da igreja, eu nunca deixei de servir a igreja, eu nunca deixei de ser o que eu fui chamado para ser para a igreja. Mesmo com frustrações, mesmo sendo traído por falsos irmãos. Lá ele reclama quando Marcos o abandona. E eu acho que Barnabé queria levar Marcos numa viagem, e o apóstolo Paulo falou: não, quando eu precisei dele, ele me abandonou. Aí depois eles se fizeram a paz e ficaram tudo certo. E Demas, amando esse mundo presente, me abandonou. Paulo foi abandonado por pessoas do seu convívio, da sua irmandade, mas mesmo assim ele continuou sendo o que Deus chamou ele para ser, servindo a igreja, dedicando a sua vida na igreja. Ele deve ser o nosso exemplo, não só ele, mas todos os outros apóstolos. Paulo viveu tudo isso, irmão. E Paulo era um homem normal como a gente. Paulo era um homem de carne como eu e você, de dores, de sofrimento, de adversidades. Só que Paulo era um homem que não vivia a sua vida cristã, o seu chamado apostólico, irmão, com os olhos no sofrimento. Você já viu crente que quando você vai falar com o crente, o que ele mais fala é só do sofrimento, da dor dele? Não, porque, nossa, como é difícil a minha vida, irmão, é prova. E eu sei, irmão, nós estamos vivendo um mundo caído, nós vemos um mundo ao qual foi afetado pelo pecado. Mas fique tranquilo, olha para a glória futura, uma glória que virá sobre a terra, uma glória que não haverá sofrimento e nem dor, uma glória que será estabelecida nessa terra.
É para isso que nós vivemos para Ele, é por isso que nós se dedicamos a Ele. Quem está entendendo? Paulo era alguém, irmão, que a gente pode dizer, esse aí deve ser um exemplo a ser vivido. A sua vida, irmão, era guiada por uma esperança maior. Não é como muitas vezes nós, que quer largar tudo, que quer abandonar tudo no primeiro problema, na primeira adversidade, ou algumas adversidades, ou às vezes anos na adversidade, e aí a gente fala assim, eu cansei. Paulo não era alguém que vivia por uma esperança terrena, mas por uma esperança futura. E que esperança é essa, pastor? Tito 2, verso 13. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa era a esperança, a bendita esperança do apóstolo Paulo. A gloriosa manifestação do Filho de Deus sobre a terra, do nosso Salvador sobre a terra. Ou seja, igreja, a maneira como Paulo vivia, e não só ele, mas os outros apóstolos, a gente lê Pedro, a gente vai ver isso também. Era alguém que vivia não com os olhos naturais, não com os seus olhos voltando naquilo, vendo aquilo que podia ver, não. Paulo vivia com seus olhos voltados para algo futuro, uma esperança futura, uma esperança maior. Por isso que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. É pelo que a gente não vê, é pelo que a gente não consegue enxergar, mas é crendo que aquele que começou essa obra na nossa vida, Ele há de completar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na adversidade, mesmo na tribulação, mesmo o marido alcoólatra, mesmo a mulher problemática, mesmo o filho na droga, mesmo diante da doença, mesmo diante de um diagnóstico ruim, Ele está no governo da nossa vida, porque Ele começou uma obra, e Ele completará essa obra, não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Deus quer ser glorificado através da nossa vida, não para a nossa vaidade, não para a gente se sentir o cara ou a mulher de Deus, não, para a glória dEle, é para o louvor dEle. Quando eu falei para o Neto ontem, quando eu estava na casa dele, dizendo assim, a gente não tem motivo para se entristecer com a perda da sua mãe, porque é uma mulher de fé, é uma mulher que deixou um legado de fé, era uma mulher que independentemente das dificuldades na vida, estava cantando, ele mandava os vídeos dela, cantando, adorando, falando com Jesus, vendo o anjo, vendo o Espírito Santo, estava lá e mandava. Isso é o legado que foi deixado, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dores, mesmo diante da debilidade da vida, mesmo com a falta de movimento, o que foi deixado é muito maior, é muito superior. Que é um exemplo de fé, é um exemplo de esperança, é um exemplo de alguém que valeu a pena se dedicar ao Senhor, viu o marido ser transformado, o marido problemático. Isso é glorioso, irmão. E é isso que Deus quer de nós, que nós vivamos para a glória dEle, que a nossa vida sirva para a glória dEle. Agora não, parece que quando a gente chega diante de uma situação ruim, a gente larga tudo, a gente quer abandonar tudo, a gente questiona Deus, a gente pergunta, por que comigo, Deus? Porque Deus quis assim, aceite a vontade de Deus, e Deus será glorificado nisso. Morreu na pandemia, crente, ímpio, crente faliu sua empresa, não crente faliu, e está tudo certo. Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo, irmão, ao qual estamos sujeitos ao mal todos os dias. Vai morrer crente assassinado injustamente, mas Deus está no controle, e acabou, irmão. E é isso que Paulo quer que os irmãos entendam. Irmãos, o sofrimento neste mundo é inevitável. Paulo está dizendo, é inevitável. Ele está dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais, ele está dizendo, vocês estão sofrendo, vocês estão passando coisas difíceis, vocês estão suportando perseguições, vocês estão sendo rejeitados, mas fique tranquilo.
Eles existem, é inevitável. E o próprio Senhor Jesus diz isso em João 16:33, quando Ele disse para os seus discípulos antes de partir: no mundo tereis o que? Alegria. No mundo vocês serão só prósperos. No mundo terão aflições. Mas Jesus, Ele dá uma boa notícia. E qual que é a boa notícia? Eu não estou aqui só dando má notícia, eu estou aqui dando boa notícia a vocês. No mundo tereis aflições. Mas Ele diz: tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque Ele venceu. E aquele que venceu está sentado à direita do Pai, governa todas as coisas. E Ele voltará para buscar o seu povo e governar sobre todas as nações. E nós estaremos com Ele, assentado à sua direita, junto com Ele, celebrando com Ele, nos alegrando nele, jubilando nele, porque Ele venceu. E se Ele venceu, e se nós somos filhos de Deus, nós venceremos com Cristo Jesus. E se Cristo Jesus vai herdar, se Cristo Jesus herdará as nações, se Cristo Jesus herdará todas as coisas, nós estaremos com Ele reinando. Que coisa maravilhosa, igreja. Nós precisamos ter essa esperança, porque enquanto vivemos com os nossos olhos voltados para este mundo, irmão, nós vamos ser sempre a pessoa afetada. Tá bem? Primeiro problema, primeira adversidade, primeira situação, tá mal. Aí para de ir para a igreja, aí para de servir a Deus, aí para de orar, aí negocia as coisas de Deus, para de ler a Bíblia. Para. Não, irmão, os nossos olhos não estão nesse mundo, amém, irmão? Nossos olhos estão numa esperança gloriosa. A gente vem falando algumas semanas sobre quem nós somos nessa terra. Nós somos peregrinos neste mundo, igreja. E que a nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus, seja na vida, seja na morte. Os apóstolos morreram para a glória de Deus. Você pode ser uma vida entregue à morte, mas para a glória de Deus, e que Deus seja louvado nisso. Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas, porque a nossa vida, ela não deve ser baseada neste mundo. Eu quero viver, tem muita gente que fala assim: eu quero viver pelo menos uns 80 anos, e se não viver? Não, eu vou me cuidar para viver muito mais. Tem que se cuidar mesmo, irmão, a viver muito mais. Mas se você não viver, quantas pessoas você conhece, cristãs, que morreram sadias? Então, irmão, nós somos como neblina, diz Tiago no seu livro. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Mas enquanto vivemos, viveremos para Ele. E se vivemos para Ele, morreremos para Ele. E se morremos com Ele ressuscitaremos, diz a Bíblia. Por isso que vale a pena, irmão, viver a nossa vida cada segundo. Não vale a pena a gente gastar a nossa vida adquirindo coisas, possuindo coisas e se esquecendo daquilo que a gente foi chamado para ser. Não vale a pena. Não ajuntai tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Não invista a sua vida pensando somente nas coisas deste mundo. Nós somos peregrinos, igreja. Estamos de passagem. Nós estamos aí diante de uma eleição para o dia 30. Aí, irmão, a gente fica preocupado. Quem não fica preocupado? Quem aqui não está preocupado que a esquerda tome? Irmão, eu estou preocupado. Porque se você não se preocupa, irmão, então algo de errado está com você. Mas o que a gente precisa entender, o que Deus fez entender, e eu já tenho esse entendimento, é que Deus está no controle de todas as coisas. Porque a gente não vive para este mundo, irmão. A gente não vive para este mundo. Mas não é porque a gente não vive para este mundo que a gente vai ser negligente, que a gente vai cruzar o braço e vai falar assim: não, pode fazer o que quiser. Não, irmão, a gente tem que se posicionar. Porque não adianta a gente orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E aí quando a gente tem a capacidade, a oportunidade de manifestar o reino de Deus, a gente cruza o braço. Se nós oramos para que o reino dele venha, a justiça dele venha, e eu sei que quando a Bíblia diz que o reino dele vem é um reino eterno, não é um reino terreno, mas a oração que Jesus faz não é apenas uma oração de algo futuro,
mas é de algo que já tem que acontecer. A igreja manifestando justiça, praticando justiça, vivendo para a glória de Deus. Não, eu vou cruzar o braço. Não, irmão, nós precisamos exercer a nossa cidadania e nos posicionar como igreja, porque não adianta orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se a gente está com o braço cruzado. É muita hipocrisia a gente não pesar na balança, irmão, os valores de Deus. Quem está entendendo isso? Não estou dizendo em quem você tem que votar, não estou dizendo em quem, irmão, não estou dizendo aqui. O que eu estou falando para vocês é: o que a Bíblia nos ensina a ser? Vamos ser. O que os apóstolos pregaram? O que a igreja foi ensinada a praticar? Boas obras, justiça, amparar as pessoas. Não é ter um pacto com o governo, sim, não, a igreja ela está além disso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer nessa terra. Quando Paulo foi preso com Silas e foi açoitado, o que Paulo diz? Eu sou cidadão romano. Paulo usou a sua cidadania para se defender. E soltaram ele. Não sei se foi ali com Silas, mas eu acredito que foi ali com Silas quando ele foi açoitado. Mas peraí, o que a lei romana diz? Que o romano não pode ser açoitado. Eu sou cidadão romano. Paulo usou a cidadania dele. E a gente não exerce a nossa cidadania para a glória de Deus. A gente é negligente com a nossa cidadania. Mas que Deus desperte a gente e faça a gente entender que a nossa vida é para a glória dele. E se for vontade de Deus, irmão, que esse sistema diabólico reine não só sobre o Brasil, mas como vem reinando no mundo todo. Amém. Porque eu desejo que o reino de Deus venha sobre essa terra logo. Eu desejo que o reino de Deus desça sobre essa terra, julgue as nações, julgue toda a injustiça, julgue todo o reino injusto. Eu desejo isso o mais rápido possível. Eu quero que isso aconteça rapidamente. Eu desejo que Jesus venha sobre as nuvens, buscar a sua igreja e julgar as nações. Eu desejo isso, irmão. Eu não quero viver a minha vida, irmão, eu quero viver para a glória de Deus. Mas se Deus falasse assim para a igreja: volta ou não volta? Não, Deus, segura mais um pouquinho que eu tenho mais. Não, volta logo, Jesus. Porque nós vivemos para Ele, para a glória dEle. Mas antes, irmão, desse reino glorioso e eterno ser estabelecido na terra, nós teremos e vamos ter que passar por muito sofrimento. E Paulo sabia disso. Então o que ele faz? O que Paulo faz? Paulo encoraja os irmãos, dizendo: irmãos, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que há muita injustiça no mundo aí onde vocês estão vivendo, na cidade que vocês estão vivendo, eu sei que vocês estão sendo pressionados por todo lado, mas não desanime, não se desfaleçam, suporte o seu sofrimento. Mas Paulo, como que eu vou suportar o meu sofrimento, Paulo? Ele dá aqui a chave para suportar o sofrimento. Como eu vou conseguir, Paulo, lidar com toda a injustiça que eu estou vivendo, Paulo? Talvez você seja alguém assim hoje. Mas pastor, como que eu vou lidar com esse sofrimento? Como que eu vou suportar o que eu estou vivendo? Fixe os seus olhos na glória que vos será revelada. Ele diz aqui: considero que o nosso sofrimento atual, a nossa dor, a injustiça, ela não pode ser comparada com a glória que nos será revelada. Como que você vai lidar com o sofrimento? Como que você vai lidar com a dor? Como você vai lidar com a injustiça dessa terra? Olhando para a glória que vos será revelada, olhando para a glória futura. Irmão, Paulo está dizendo a esses irmãos, dizendo: olha, queridos, vocês vão sofrer, vocês vão passar por muitas dificuldades, mas olhem para a glória futura, a glória que vos espera, e tenha esperança nessa glória. Não é o que muitos falsos mestres ensinam hoje. Porque o que é ensinado hoje? Não, você vem para a igreja, você vai parar de sofrer. Não, quantos de vocês aqui vêm para a igreja e continuam sofrendo? Propaganda enganosa. Claro que o sofrimento é outro,
Meu sofrimento era droga, o meu sofrimento era imoralidade, o meu sofrimento, né? Agora nosso sofrimento é em prol do Evangelho, mas é um sofrimento glorioso, que vai ter recompensa, que vai ter uma glória nos aguardando. Mas é um sofrimento, e glória a Deus por isso. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Agora, o que é ensinado em muitos lugares? Não, você vai vir para a igreja. Irmão, você está com problema? Vai para a igreja. É assim que a gente evangeliza. Estou com problema no casamento. Vai para a igreja. Se for para a igreja, Deus vai resolver seu problema. Só que Deus resolve o seu problema, mas Ele vai te dar um outro problema. Porque antes você era amigo do mundo, mas era inimigo de Deus. Agora você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Então o sofrimento ele só muda de lado, mas a recompensa é diferente, porque a recompensa do reino de Deus é eterna, é gloriosa, e nada dessa terra pode nos separar dela. Paulo está dizendo aos irmãos: o sofrimento é inevitável, mas eles não podem nos paralisar, a igreja. Eles não podem afetar a nossa vida cristã. Eles não podem impedir que vivamos a sua vontade. Parei de orar. Pastor, muita luta, parei de orar. Pega Jó e usa Jó como exemplo na tua vida. Um sofrimento aos olhos humanos injusto, e continuou a ser quem ele era. Questionou Deus. Oh Deus, me pesa na balança, mas não desistiu, não negligenciou a fé que ele tinha em Deus, apenas pediu para que Deus o pesasse na balança. Então nós precisamos, irmãos, entender de que o sofrimento é inevitável, mas nós precisamos olhar para aquilo que foi prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vai ter injustiça? Vai ter muita injustiça na nossa caminhada. Quem aqui já foi injustiçado? Levanta pé, mão. Todos nós somos injustiçados, irmão. Oxalá que fôssemos perseguidos por causa da justiça. Oxalá que chegue isso no Brasil, que se for agora, que venha. Porque se isso está chegando é porque Jesus está voltando, porque Ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. E que venha mesmo. A gente não tem que temer ninguém, governo nenhum, porque o nosso governo eterno, glorioso, será manifesto nessa terra. E todo governo, seja de direita, seja de esquerda, vai ser destruído, vai ser destronado. E o verdadeiro governante de toda a terra governará, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É esse reino que nós esperamos, igreja. Vamos crer que Ele está no controle. Vamos crer não, ter certeza, essa fé. Você, irmão, não é o único que está sofrendo, não. Irmã, você não é o único que está sofrendo, não. Tem muitos sofrendo. E todos nós teremos que passar por muitas situações até que Ele venha. Mas o conselho de Paulo é: não desanimem. Embora nosso exterior esteja desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 e 18. Paulo está dizendo: ei, irmão, esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna. Tem muito sofrimento na nossa vida. Se não tivesse acontecendo, a gente não estava firme com Jesus. É ou não é, irmã igreja? Não estava. Esse sofrimento é que está te colocando aos pés de Jesus. É como Paulo. Lembra de Paulo? Orou 3 vezes pedindo ao Senhor para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Deus diz: Paulo, eu não vou tirar, mas eu vou te dar algo para você suportar o sofrimento. A minha graça. A gente precisa da graça de Deus para suportar o sofrimento. A gente não precisa sair do sofrimento às vezes. Às vezes quer sair de situações que nos deixam aos pés do Senhor. Mas o Senhor nos diz essa noite: a minha graça te basta. E eu não vou te tirar daí. E eu não vou resolver essa situação agora. E eu vou deixar você sofrer. Mas Deus, eu sou seu filho. Irmão,
leve e momentânea, que está produzindo em nós uma glória eterna. Quem está entendendo? Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, ele é passageiro, ele é transitório, tudo vai passar. Mas o que a gente não está vendo, ele é eterno, igreja. O reino futuro, glorioso, ele será eterno. A gente olha para esse reino, a gente olha para esse reino terreno aqui, a gente quer viver, quer gastar a nossa vida, mas isso aqui é transitório, é passageiro, vai passar, vai ser destruído, porque precisa estabelecer um novo reino. Mas o reino futuro, o reino que nós não estamos vendo, ele será eterno, e é para esse reino que a gente vive, é esse reino que a gente dedica a nossa vida. Quem está entendendo? É esse reino, irmão. Pensa comigo, a gente finaliza aqui para fazer a ceia. Já pensou, irmão? Jesus vindo à terra com o propósito de morrer na cruz, de morrer pelos pecadores. E ele chega na terra e fala assim: ó, não, Deus, Pai, ó, a terra é boa, a terra aqui, Senhor, tanta coisa boa aqui, Senhor. Acho que eu não vou morrer não pela humanidade, não. Eu vou ficar aqui. Eu vou investir minha vida nisso aqui. Eu vou viver o quanto dá para viver. Já pensou se Jesus fizesse isso, irmão? Jesus não. Ele veio com um propósito. E qual que é o propósito? Morrer na cruz em prol dos pecadores. E não apenas morrer, mas cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Já pensou se Jesus fosse muitas vezes igual a gente? Porque todos nós aqui temos um propósito. E a gente fala assim para Deus: Deus, ó, o Senhor me deu uma vocação, o Senhor me deu um propósito, mas ó, deixa esse propósito para lá, deixa essa vocação para lá, deixa aquilo que o Senhor me chamou para ser de canto. Eu quero desfrutar dessa terra, eu quero construir coisas, eu quero possuir coisas. Irmão, tudo isso aqui é transitório, vai ser destruído. Mas aquele reino ao qual nós se dedicamos a nossa vida diariamente, com muito esforço, com muito sacrifício, com lágrima, com dor, com doença, esse reino é eterno. E é esse reino que Ele nos promete. Não vale a pena. Por isso Hebreus 10, 23 diz: apegue-nos, se apeguem com firmeza à esperança que professamos. Que esperança é essa? O reino de Jesus. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que Deus nos dê graça, irmão, para que a gente viva a nossa vida para esse reino. Que Deus nos dê graça, irmão, a suportar as coisas que nós estamos suportando e ainda vamos suportar. Porque vou dar uma boa notícia para a igreja: vai piorar. Mas não vai piorar, no meio do vai piorar, vai ter o vai melhorar. Porque Deus vai derramar o teu Espírito sobre a tua igreja. Deus vai usar a sua igreja. Deus vai usar a igreja poderosamente. A gente vai estar no meio do caos, e sinais, maravilhas, milagres. A igreja a gente vai ver irmãos sendo ceifados em vida, e a gente vai se alegrar com isso, porque Cristo está sendo glorificado nisso. E eu quero viver isso, igreja. Eu quero desfrutar disso, eu quero entrar nisso, porque eu sei que quando esse dia chegar, um reino glorioso está por vir. E quando esse reino glorioso descer sobre a terra, ninguém mais tirará esse reino dele. Ninguém mais arrancará esse reino dele, porque ele reinará para todo sempre, e a igreja estará com ele para sempre. Então, irmãos, fico aqui com Filipenses capítulo 1, verso 27. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixem-nos intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso é da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo,
mas também de sofrer por Ele. Que seja assim, igreja. Que a nossa jornada, a caminhada, seja vivida para a glória dEle. Se é na dor, se é no sofrimento, se é na injustiça, que seja para a glória dEle. Não caminhamos pelo que vemos, vivemos pela fé. E eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Pode ficar sentado mesmo, desculpa, irmão, tem a ceia, pode sentar. Debaixo desse entendimento, a recepção pode vir para cá, vamos cear. Debaixo desse entendimento de suportar a dor, o sofrimento, nós vamos cear. Porque aqui nós vemos um exemplo do Filho de Deus que suportou dores e sofrimento, injustiça, calúnia, traição, e cumpriu o seu propósito. O que nós desfrutamos aqui, igreja? De um homem que cumpriu o seu propósito, de alguém que deu o seu corpo, de alguém que derramou o seu sangue, com muita dor, com muito sofrimento, mas alguém que ressuscitou e que agora está à direita do Pai, governando tudo e todos. Alguém que terá em suas mãos o seu reino, o reino eterno. Alguém que nós depositamos a nossa fé. Depositamos não, Ele nos deu, Ele nos confiou. E nós, pela graça, vivemos isso. Que essa ousadia, coragem desse homem, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, seja dada a nós essa noite. Que quando nós comemos do corpo e bebemos do seu sangue, e essa coragem, esse coração de suportar, recaia sobre nós. E quando vier a adversidade, a gente olhe para o Filho de Deus, aquele que deu o seu corpo e aquele que derramou o seu sangue. Amém, igreja? Receba isso nessa ceia. Fazemos isso em memória dele, para a glória dele. E fazemos isso até que ele venha. Ele virá, agora não mais morto, mas ressuscitado. E Ele virá para governar sobre essa terra. É essa nossa esperança gloriosa. Amém, igreja? A recepção pode entregar. Enquanto você recebe da ceia, ore, ore, ore e peça perdão se você tem murmurado. Peça perdão se você tem culpado por aquilo que está vivendo, pela dor, pelo sofrimento. Peça perdão a Ele e se reconcilie com Ele essa noite. E diga a Ele: o Senhor, eu entendi de que as dores e o sofrimento é inevitável, mas os sofrimentos que nós estamos passando não serão comparados com a glória que nos será revelada. Peça ao Senhor essa noite: Espírito Santo, abra os meus olhos para essa glória eterna, que eu possa ver essa glória eterna, que eu possa ver essa glória eterna. Fale com Ele essa noite em nome de Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Você me faz, você me chama pra caminhar no firme fundamento que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Meus olhos do Autor e Consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas
Consumador da grave eternidade em Jesus, pois tudo é passageira, a recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em Jesus, pois tudo é passageira, recompensa, a nossa recompensa é você. Grave eternidade em Jesus, pois tudo é passageira, a recompensa é você, a nossa recompensa é. Meus olhos no autor e consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Fixo meus olhos no autor e consumador da minha fé. Que seja isso, Senhor, nessa noite, por meio da ceia, nesse momento de celebração, Senhor, que os nossos olhos se abram, Senhor, não para este mundo, mas para o mundo futuro, para uma glória futura, Senhor, para que nós, Senhor, possamos suportar as tribulações, para que nós possamos suportar os sofrimentos, a injustiça. Senhor, é para isso que nós vivemos, Senhor. Que ao partir desse pão e ao beber desse sangue, Senhor, a vida, a sua vida, Senhor, seja colocada em nossa vida, Senhor. Essas prioridades, essa dedicação, o propósito ao qual cada um de nós temos, insira em nós essa noite por meio da ceia. Seja honrado, seja louvado nesse momento, Senhor. Pega o seu pão, pois recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coma do pão. Grave eternidade em Jesus. Grava, Senhor. Tudo é passageira, a recompensa é você, a nossa recompensa é você. Grava, Senhor. Grave eternidade em Jesus. Tudo é recompensa é você, a minha recompensa é você. Na eternidade em Jesus, tudo é passageira, a recompensa é, a recompensa é você. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Beba do suco. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Sim, obrigado. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha
Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Que seja assim, Senhor. Cada irmão, cada minha irmã nessa noite, receba isso, receba essa graça que é dada pelo Espírito Santo, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, toda murmuração desapareça da nossa vida. E que nós possamos entender que o Senhor está completando aquilo que começou na nossa vida, essa obra gloriosa. Que os nossos olhos terrenos caiam por terra, que os nossos olhos materialistas caiam por terra. Que os nossos olhos, Senhor, sejam direcionados para essa glória futura, a glória ao qual nos será revelada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.